Quantos pedófilos já pegou? 288. E quantas crianças achou? É a rede de crime internacional de crescimento mais rápido que o mundo já viu. Já ultrapassou o comércio de armas ilegais e logo vai superar o tráfico de drogas. E quer saber por quê? Um pacote de pó só dá para vender uma vez. Mas uma criança é vendida 10 vezes por dia. Os filhos de Deus não estão à venda. Há quanto tempo faz isso? Já faz 12 anos. Quantos pedófilos já pegou? 288. E quantas crianças achou? Timoteo, tú rescatas niños, ¿verdad? ¿Puedes ayudarme a encontrarla? Te lo prometo. Somos da Segurança Nacional. Sabe que não podemos sair resgatando crianças hondurenhas na Colômbia. Quer dizer que ela vai desaparecer para sempre. Imagina a gente entrar no quarto dela agora e ver a cama vazia. O que a gente faria? Pede demissão e vai resgatar essas crianças. Nesse momento, ela pode estar a um quarteirão ou pode estar em Moscou, Bangkok, Los Angeles. É uma operadora. É tudo território rebelde. Ninguém entra. Nem o exército, nem a polícia, nem nós. E se fosse sua filha? Não tem ninguém para ajudar a gente. Estarão sozinhos. Esse trabalho está me despedaçando. E essa é minha única chance de tentar juntar os meus pedaços. Quando Deus te fala o que fazer, você não pode hesitar. Qual é o seu nome? Daiane. Então, você já assistiu o filme Som da Liberdade. O que você acha sobre a polícia não querer seguir em frente com o resgate dessas crianças? Você acha que a vida de uma criança não vale nada, pois elas estão sendo descartadas como lixo, como mostra? Não, pelo contrário, né? Vale muito. O filme, ele é muito emocionante, ele é muito impactante. A gente percebe que tem muita criança sofrendo, passando por essa situação e pouco se faz em relação a isso. Então eu achei o filme, assim, excepcional. Todos deveriam assistir. Eu assisti com a minha filha, inclusive, porque eu achei importante que ela soubesse do que acontece. E não concordo com a questão da polícia não fazer nada ou fazer pouca coisa. Eu acredito que deveria ser um movimento, inclusive, universal, né? Para que isso não acontecesse mais. Bom, você é mãe, né? Sim. Então, se fosse sua filha, o que você faria? Eu iria até o fim do mundo. Eu faria a mesma coisa que o policial fez. Ele não fez por ser a filha dele, mas ele fez pensando que poderia ser um filho dele. Então ele foi muito altruísta e foi muito interessante a atuação do ator, porque ele representou muito bem essa questão também. Mas eu iria até o fim do mundo, com certeza, se fosse a minha filha. Não pensaria duas vezes. Bom, última pergunta. Qual seria a solução do tráfico das crianças, em sua opinião? Olha, deveria haver muita intervenção policial, muita intervenção governamental atrás dessas crianças que já foram raptadas, que já foram vítimas disso, punições extremas aos envolvidos, né, com esse tipo de crime. E as famílias devem cuidar muito. O primeiro cuidado começa em casa. Tudo aconteceu nesse filme porque o pai confiou numa pessoa desconhecida. E a gente não deve confiar os nossos filhos, que são o nosso tesouro mais precioso, a uma pessoa que a gente não conhece. Desconfie até de quem você conhece, mas jamais confie em ninguém, porque filho tem que ficar perto do pai, perto da mãe, com pessoas de confiança, porque esse tipo de coisa pode acontecer. No filme aconteceu por um motivo muito bobo e pode acontecer assim por vários fatores. Então não deixe os filhos longe, fica sempre de olho o que eles estão fazendo, o que eles estão acessando, com quem eles estão conversando. Eu acho que isso é muito importante para evitar, né, que isso aconteça. Então, primeiro e o cuidado principal vem da família. Bom, então é isso. Muito obrigada pela entrevista. Imagina, eu que agradeço.
O tráfico de seres humanos é uma realidade chocante que continua a existir nos nossos dias, sendo 64% crianças vítimas desse tráfico, utilizadas para fins de exploração sexual, exploração laboral, criminalidade e mendicidade forçadas, bem como para crimes relacionados a drogas e ainda para casamentos forçados e fictícios. Na grande parte das vezes, os aliciadores se aproximam passando-se por produtores de TV ou caçadores de talentos de agências de modelos, sendo uma prática bastante usada por quadrilhas para seu financiamento, podendo envolver um indivíduo ou um grupo. E são encaminhadas na maioria das vezes para países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa Ocidental, Israel e Japão. Já sobre o tráfico de crianças e adolescentes no Brasil, a conduta é disciplinada pelo direito penal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, SA, e por outros ramos do direito. O controle de imigração entre Paraguai e Brasil é frágil, a fronteira é pouco vigiada, as autoridades não pedem identificação para crianças acompanhadas e, muito menos, para as desacompanhadas. Agora. Qual é o seu nome? Júlia. Bom, então agora vamos fazer umas perguntas. A primeira pergunta para você, qual seria a solução ideal para amenizar o tráfico de crianças no Brasil? Olha, sobre a solução, eu não vou saber dizer, porque envolve muita coisa, envolve política, envolve a sociedade de hoje em dia, a forma que a sociedade vê as coisas. Então, é um problema bem complexo. Eu acho que, assim, de imediato não teria como se resolver. Bom, para a próxima pergunta. O que você acha do fato do tráfico de crianças ser maior atualmente do que quando a escravidão era legal no mundo? Isso é muito triste e desesperador, né? Porque nunca deveria ser isso. Na verdade, só que nunca nem existir, né? Ainda mais porque essa estatística, né? Que é um número tão alto, tão elevado, e que muita gente não tem consciência, nem imagina que isso existe e que acontece às vezes tão perto da gente. E a última pergunta. O Som da Liberdade é um filme forte que mostra a realidade de muitas crianças e que passa uma mensagem muito importante. Mas, recentemente, o filme está sendo muito atacado por associar o filme de extrema-direita e de ser uma seita satânica. Por que você acha que isso tem acontecido? Como a gente anda numa sociedade tão perdida hoje em dia, para pouco está misturando tudo, né? Uma crueldade desse tamanho, com uma organização criminosa que envolve crianças e abuso, e dinheiro, ganância, e eles já estão envolvendo política e misturando com religião também, numa coisa tão grave como essa. Se por um minuto que fosse a pessoa parasse para pensar e ver que isso é uma coisa horrorosa, que não tem nada a ver com política e muito menos com religião, ia perceber que o fato mais principal seria todo mundo se conscientizar do abuso que a criança está sofrendo. E tamanho grave que quem viu o filme sabe que isso é uma realidade que acontece não é só aqui, é no mundo todo. Muitas dessas crianças, além do abuso, mais de 90% nunca vão ser resgatadas, não voltam para casa. Sabe Deus se continuam sofrendo esse abuso até o resto da vida, ou se logo em seguida acabam até vindo a morrer. Então eu acho que o foco seria as crianças, o crime que está acontecendo. Que as pessoas deveriam deixar de lado o meio político ou até o seu preconceito religioso, tentando misturar as coisas e pensar diretamente só nas crianças. E você acha que esse filme realmente relata sobre uma seita satânica? Não, eu acho que isso já é a própria mistura do tipo que a sociedade está perdida, que a sociedade está tão perdida que já não sabe nem para onde vai. Aqui o que é certo é errado e o que é errado é certo. E esse tipo de pensamento muitas pessoas estão comprando como uma coisa boa, isso não tem nada de bom.
vai ter um preço muito alto para a gente pagar, nós adultos, nossos filhos, como criança e adolescente. No futuro isso vai ter uma consequência enorme, porque o que é certo, não tem como deixar de ser certo, e o que é errado. A partir do momento que as pessoas acham que o que é errado é certo, então quer dizer que não vai ter como consertar isso, porque estão achando que é certo. Então isso vai trazer enormes consequências. Bom, agora olhando para a câmera, qual seria a sua mensagem para os pais que vão assistir isso sobre questão de tráfico de crianças, seus filhos, cuidados? Qual seria a sua mensagem para os pais? Eu digo que, como eu assisti o filme junto com meu marido, a gente refletiu sobre isso, é muito complicado porque a gente não sabe onde mora o perigo. Pode ser do ladinho de casa, ou às vezes no momento que vai passear, ou coisas assim que não tem como a gente ter dimensão de onde está o perigo. Por isso que o certo seria as pessoas colocar a mão na consciência e ver que esse caminho que a gente está caminhando entre essa inversão de valores, essas enormes consequências, que realmente vai chegar a um ponto em que a gente não vai ter como ter confiança em deixar um filho da gente fazer nada sozinho, ou vai sair de casa, a gente não sabe o que vai acontecer na rua, a falta de segurança. Então vai chegar um momento que acredito eu que a coisa vai sair fora do controle. Se os próprios pais, as próprias pessoas pensarem que isso não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com religião, e sim com a paz, com a gente tentar viver bem, em harmonia entre família, sem faltar segurança, porque a falta de segurança falta tudo o restante. Então é isso, muito obrigada e ficamos por aqui. O filme Som da Liberdade é um filme essencial baseado em fatos reais. Ele conta a história do ex-policial Tim Ballard e conta como ele conseguiu resgatar mais de 120 crianças numa ilha que estavam sendo traficadas. Bom, esse filme ele é muito essencial, muito forte e tá sendo muito criticado. A mídia tá querendo apagar o filme para que ninguém veja. E sinceramente, por que eles estão fazendo isso? Alguns dizem que o filme é pura ficção, é exagerado, e eu acho que mesmo que o filme seja ficção exagerado, é um filme que mostra um tema essencial que a gente deve saber. Então, por que esconder isso? O filme também está sendo muito associado à extrema-direita, já que umas influências grandes comentaram que gostaram do filme. Como exemplo, Elon Musk e o ex-presidente Donald J. Trump. Mas me diga, se isso é um filme de extrema-direita, o que seria um filme de extrema-esquerda? Um filme que apoia o tráfico infantil? Bom, o filme também está sendo muito criticado por Tim Ballard ele ser um homem branco e cristão. O que eu acho que é ridículo, porque se o personagem fosse diferente, eu criticar por ser um filme de ficção. Sinceramente, são pessoas hipócritas que simplesmente estão querendo apagar o filme. É como se elas não tivessem visto o filme, não tivessem pesquisado nada. Porque me diga, como que vai ser um filme de ficção, sendo que é um filme baseado em fatos reais? E o que tem se fosse um filme de extrema-direita, sendo que ele está retratando um assunto que é muito importante para a sociedade? Bom, é algo estranho a população estar querendo esconder isso, não é mesmo? O Brasil é o 5º país do mundo em números absolutos de casamento infantil. O 2º país do mundo com mais casos de abuso sexual entre crianças e adolescentes. E mais de 1/3 dos desaparecidos do Brasil são crianças e adolescentes de até 17 anos. Agora me diz, seriam esses apenas alguns dados ficcionais? A questão é que ninguém está disposto a ir atrás dessas crianças. Não até que seja o seu filho, a cama do seu filho está vazia, até que o seu filho não volte para casa. Porque quando é com o outro, ninguém dá a mínima, ninguém se importa. Nós, como cidadãos, como os pais, como irmãos, nós deveríamos proteger essas crianças. Mas em vez disso, nós abandonamos elas. Na hora da gente acabar com isso, a gente não deveria simplesmente esconder o assunto entre política e religião. Já passou da hora de a gente mudar isso.
de mudar o conceito como pensamos, a gente ignorar o que está realmente acontecendo. A gente deveria dar ouvido e falar do que realmente importa. Como disse, até onde? Até onde você está disposto para ouvir o som da liberdade?